Olá, vamos à unidade 3 da nossa disciplina de fisioterapia ortopédica, traumatológica e reumatológica. Vamos conversar hoje sobre as lesões de membro superior, né? Naturalmente, uma área muito propícia para as lesões, porque ela é uma região de grande mobilidade, articulação do ombro, articulação do cotovelo, punho e mão. Elas estão entre as nossas preferidas da fisioterapia, porque são as que estão apresentando uma incidência grande de lesões. As luxações acromioclavicular, essas são as lesões que começam, na articulação do acrômio com a clavícula, no ombro, né? Vamos mostrar aqui uma imagem onde você pode ver ali a região exata da lesão. Essa lesão, ela obrigatoriamente tem que ter um impacto, né? Você lesa essa articulação acromioclavicular em energias elevadas ao choque, né? Em partidas de contato, esportes de contato, por exemplo, futebol, basquete, por exemplo, o futebol americano, você tem que ter uma proteção muito boa para não ter lesões desse tipo. O rugby, você tem muita lesão assim, o hockey também apresenta lesões. Mas a luxação acromioclavicular, ela é dividida em 3 níveis: grau 1, grau 2 e grau 3, sendo que ele está relacionado ao tipo de ligamento que foi lesado. Então, nós temos o grau 1, uma lesão puramente de cápsula, e o grau 2 e grau 3 vão dos ligamentos coraco-clavicular, o trapezoide, e no grau 3, normalmente, o deslocamento muito acentuado, acaba sendo necessária a cirurgia. Olha lá. O paciente apresenta um quadro de dor, ele vai relatar muito desconforto. Nós podemos, se não houve fratura, nós podemos intervir ali com as bandagens, existem órteses, para que você possa ajudar a esse quadro imediato de dor aguda, E o tratamento da fisioterapia é muito simples e muito rápido, não é doloroso, não dificulta tanto a recuperação, mas a deformidade vai existir, Por ela ser superficial, você consegue, com os recursos da fisioterapia, com o laser, com o ultrassom, com as próprias bandagens, um resultado excelente, Nem sempre o paciente opta por fazer uma intervenção corretiva cirúrgica, só no grau 3 que é indicada a cirurgia. Mas a lesão vai provocar um desequilíbrio articular no ombro. Com o passar do tempo, ele pode sentir em outros pontos. Vamos falar da luxação anterior do ombro. Essa luxação ela é a mais comum em relação perde só para as falanges, mas a luxação do ombro ela é extremamente dolorosa, principalmente na primeira luxação, na primeira vez que ela saiu do lugar. Depois existe a recidiva, aquelas que vão sair gradativamente com o passar do tempo. A luxação anterior do ombro ela pode acometer qualquer um. Ninguém tem uma estrutura melhor do que o outro para suportar uma tensão, uma energia aplicada no ombro. A luxação anterior, ela vem em decorrência da fraca estabilidade ligamentar que o ombro tem, Então o ombro ele não tem ligamentos fortes que mantêm essa articulação como é a do joelho, Então a luxação do ombro ela ocorre por uma rotação externa, uma extensão e uma abdução do ombro. Então quando você faz esse movimento, quer seja ele
em uma prática esportiva ou, né, em uma modalidade em casa mesmo, você está sujeito a ter uma lesão do ombro. A luxação do ombro, ela tem como agravante uma série de intercorrências que ela vai causar no próprio ombro. Então, o que acontece? Nós vamos ter aí a saída, o deslocamento do húmero da cavidade glenoide, do contato que ele tem, né, com a cavidade glenoide. Mas quando ele sai arrastando o osso e lesando várias estruturas internas da articulação. Então, De Palma já havia dito que esse tipo de luxação pode levar a várias outras alterações dentro da articulação do ombro, como laceração da cápsula na porção inferior, né, que é uma lesão por avulsão, né, da cartilagem, ruptura de ligamentos, laceração do lábio glenoidal, que é a slap lesion, ou até mesmo a fratura da escápula, né, da cavidade glenoide, que é a fratura de Bankart, comprometimento, né, ruptura do manguito rotador, né, deslocamento do tendão do bíceps. Então isso aí são várias alterações que o nosso paciente vai apresentar após uma luxação anterior, né? Ele apresenta travamento do ombro quando ele estiver luxado. É necessário se fazer a redução dessa luxação e tanto a luxação quanto a redução vai criar microtraumas naquela articulação. E aí depois o paciente vai ter um processo inflamatório agudo, onde nós vamos trabalhar melhor esse processo inflamatório e depois a recuperação da amplitude. Então, quando ele voltar para vocês, pós-lesão, ele vai vir numa tipóia, e aí você vai trabalhar principalmente a parte inflamatória nesse momento. O laser, o ultrassom, né, ondas curtas são recursos que vocês vão utilizar nesse processo inflamatório, assim como o gelo, né? E aí, começando a movimentação, começando a movimentar, você vai concluir esse tratamento com fortalecimento muscular, né? Um fortalecimento muscular para tentar minimizar cada vez mais essas lesões recidivas que ele possa apresentar. Uma outra lesão muito comum que nós observamos no nosso paciente são as lesões do manguito rotador ou síndrome do impacto. Você pode conhecer como síndrome do impacto, impingement syndrome, overuse ou lesão por uso excessivo. A síndrome do impacto, ela vem em decorrência do movimento excessivo de flexão ou de abdução que você faz com o seu ombro. Então vamos tomar como exemplo um jogador de vôlei de alto rendimento. Esse jogador de vôlei de alto rendimento, ele pode dar de 300 a 400 saques, né? Todo treinamento. Você pega o Oscar Schmidt, que já havia testemunhado em vários momentos que ele fazia 500, 600 arremessos por dia, né? Então esse movimento em excesso que você vai realizando com a articulação do ombro, ela gradativamente vai obrigando você a ter lesões, pequenas lesões nos seus tendões, principalmente no supraespinhoso, que vai culminar com uma inflamação e, posteriormente, podendo ter até aí uma ruptura dessa estrutura. São 3 elementos que nós podemos ter relacionados à síndrome do impacto. A primeira delas é o tendão do supraespinhoso. Eu estou mostrando aqui no cursor, não sei se você vai conseguir ver no vídeo, mas está aqui, ó, o supraespinhoso é o primeiro. O tendão da cabeça longa do bíceps
onde eu mostro no cursor, é o segundo, e a bursa subacromial é a terceira. Então, esses três elementos, eles acabam estando intimamente ligados no mesmo mecanismo de lesão. Não na mesma lesão, mas no mesmo mecanismo de lesão, né? E aí a diferença vai ser feita nos testes especiais, onde você pode fazer o teste só para o músculo supraespinhoso, o teste só para o tendão da cabeça longa do bíceps e o teste só para a bursa subacromial. E aí você vai saber qual dos três elementos está realmente comprometido, né? Fora isso, você pode pedir o exame por imagem, né, um exame de ressonância magnética, aonde você consegue identificar o nível de lesões que aquele tendão possa estar apresentando, né? Vamos falar de fraturas da parte superior, né? Vamos falar da fratura da clavícula, uma vez que nós falamos da luxação da clavícula, a fratura da clavícula também está relacionada ao impacto de alta energia. É uma queda sobre o ombro, um trauma, né, direto, né, sobre o ombro, né? Então isso é comum em pessoas com uma certa idade e também em atletas. A fratura de clavícula, ela pode ser tratada de duas formas, né? Ou uma forma invasiva, com a placa de compressão, ou tratamento conservador, né? Que é uma órtese em 8 que é colocada no ombro do paciente, de modo que ele permanece com essa órtese até a consolidação total da fratura. Saindo da clavícula, você desce para o úmero, nós vamos ter ali as fraturas do úmero. O úmero pode te apresentar vários graus de fraturas, né? Algumas fraturas que a gente considera como extracapsular, que são as fraturas que estão fora da cápsula articular, e as fraturas intracapsular, que acometem a articulação por dentro, né? Então isso muda até o tratamento, o método cirúrgico, né? Aqui nós vamos ter dois ambientes. Eu estou passando o cursor e mostrando para você que aqui o colo anatômico, aonde as lesões que envolvem essa estrutura aqui já pega a cápsula articular. E aqui embaixo, onde eu estou passando o cursor, é o colo cirúrgico, aonde o tratamento é muito mais simples. Todas as fraturas de úmero, elas são tratadas cirurgicamente. O tratamento conservador não existe por conta do deslocamento do foco. Então tem que ser realinhado para você poder colocar as fixações. Quando você tem uma fratura de úmero que ela tem vários fragmentos, ou seja, ela é cominutiva, né? Aí nós precisamos fazer um tratamento radical, que é a retirada desse osso e colocado uma prótese, né? Essa prótese, ela vai corrigir futuros problemas em relação ao movimento da sua articulação por conta dos ossos que foram fraturados. Quando você desce para o meio do braço, né, nós temos ali a diáfise do úmero. Qual que é a diferença? O osso longo, ele é dividido em duas partes. A diáfise, que é a parte onde a articulação está presente, né, a cabeça do úmero, a diáfise não, a epífise, onde está a cabeça do úmero, a parte medial, onde é a diáfise, e nós temos a epífise distal. Então eu tenho duas epífises, a proximal e a distal, e no meio eu tenho a diáfise. As fraturas de diáfise, essas são mais fáceis de se corrigir e as menos traumáticas, né? Elas acontecem
normalmente por trauma direto, mas também pode acontecer de trauma indireto, como você cair por cima do braço, né? Em pessoas que já apresentam quadro de osteoporose, isso aí pode ser um pouco mais grave, né? Digamos assim, a queda sobre o braço. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês do local da fratura. A fratura de diáfise é essa fratura da parte medial do braço. Tratado, durante um bom tempo foi tratado de forma conservadora, com gesso, mas hoje em dia não se faz mais esse tipo de tratamento. Nós usamos, nesse caso, as técnicas invasivas, né? São placas de compressão ou haste intramedular. Aí, no caso, você está vendo uma haste intramedular que foi aplicada, mas nós podemos tratar também com fixação externa. A fixação externa tem muita vantagem em relação à que a gente chama de placa de compressão, que é essa que você está vendo aqui no monitor, onde eu tenho uma placa com os parafusos fixados. Essa ela é mais invasiva. A fixação externa, não. A fixação externa, ela tira a pressão de dentro do tecido, de dentro do osso, não precisa ter gesso, não precisa ter nenhum outro recurso a mais, a não ser o cuidado que você vai ter com essa placa, né? Mas no contexto geral ela é muito melhor do que as outras, tanto para colocar quanto para acompanhar o tratamento. E aí na fisioterapia, eles vão ter o período de consolidação e depois eles voltam para nós, no nosso tratamento, aí você vai ter que trabalhar a articulação acima e abaixo da fratura, né? Uma fratura de diáfise, como essa que você está vendo aí, né? Você vai precisar trabalhar a articulação do cotovelo e a articulação do ombro. Nesse caso, você vai montar ali um recurso de fisioterapia onde a mobilização, o aquecimento da região e a mobilização vai ser o mais importante, ganhando amplitude de movimento daquelas áreas. Vamos falar da fratura do olecrano, que estamos descendo para a região do cotovelo, né? Então, o cotovelo ele está muito suscetível a lesões, principalmente por queda. Você caiu e esticou a mão, o trauma pode ser direcionado até a articulação do cotovelo, o que vai provocar, pela energia dispendiada, a fratura do olecrano, né? É como no judô, né? O judô é um esporte onde o atleta aprende primeiro a cair, justamente para não esticar a mão e correr o risco de ter uma fratura desse tipo. A fratura do olecrano ela precisa ser corrigida cirurgicamente, porque tem ali a inserção do tríceps, né? Então, normalmente, quando você tem a fratura, ocorre o deslocamento do foco. Aqui você pode ver o deslocamento do foco, onde o osso se distanciou do outro, ele precisa ser aproximado, fixado. Aqui nós estamos usando uma técnica com fio de Kirchner e arame para poder fixar essa fratura. Vai ficar ali em torno de 45, 50 dias para depois passar para a fisioterapia. E na fisioterapia você sabe que a mobilização vai ser o foco principal, o ganho de amplitude vai ser o foco principal, né? E aí chegamos ao punho, né? As fraturas da cabeça do rádio, né? Vamos descer para o antebraço. Então nós vamos ter fratura do rádio e fratura da una no mesmo grupo ósseo, né? A cabeça do rádio está sujeita à fratura, ela está ali na região do cotovelo, e a fratura distal da una vai estar lá relacionada ao punho, com uma fratura de Colles. A cabeça do rádio justamente a fratura da cabeça do rádio está relacionada à queda com a mão espalmada.
Se você caiu com o braço reto, ou você fratura a una distal, ou você fratura o escafoide, ou você fratura a cabeça do rádio, ou o olecrano. Então, cair com a mão esticada sempre é um risco para se ter uma fratura. Fratura do rádio tem 4 classificações, sendo que a primeira é a fratura sem deslocamento e a quarta é a fratura com deslocamento e luxação, o que leva a possíveis danos neurológicos, né, porque ali passam terminações nervosas, e isso aí requer um cuidado especial. Normalmente você tem uma fratura cominutiva do rádio, o que pode levar ao que a gente chama de retirada da cabeça do rádio, né? Então você vai ficar ali sem a cabeça do rádio. E aí existem várias classificações para fraturas do antebraço, né? Envolvendo a una e o rádio. Nós temos fraturas mais próximas, como as fraturas de Monteggia, onde você tem a luxação da cabeça do rádio com a fratura da una. Você tem a fratura de Galeazzi, que já é distal, onde nós vamos ter o deslocamento da cabeça, o deslocamento da una superiormente. Você tem a fratura de Ezequiel-Lopresti, que fratura a cabeça do rádio com a luxação da membrana interóssea, né? E a fratura de Coles, que é a fratura que mais acomete, que é a fratura de punho. E o tratamento dessas fraturas, elas são normalmente cirúrgicas, vai ter que ser feito fixação e a recuperação pode variar de tempos em tempos. A mais comum, que é a fratura de Coles, ela está relacionada à queda com a mão espalmada e o deslocamento da una para baixo. Ela é também conhecida como a fratura de garfo. Se você pegar um garfo e botar ele de cabeça para baixo, você vai ver que aquela curvazinha se compara com o punho de quem teve a fratura de Coles. Essa fratura, essa recuperação leva em torno de 45 dias e o paciente vai ser submetido à fisioterapia depois para a recuperação do movimento do punho. Então aí vai ser muita termoterapia para que você possa mobilizar depois essa articulação. Voltaremos com a próxima unidade.